O início em Buenos Aires. Buenos Aires, meados dos anos 1990. Em uma cidade onde o futebol pulsa nas ruas, nos bares e até nas conversas de família, nasceu em 21 de agosto de 1995 Agustín Daniel Rossi. Como qualquer menino argentino, cresceu cercado pelo som de rádios transmitindo jogos, pelas discussões acaloradas sobre Boca e River, e pelas través improvisadas em cada esquina. O futebol não era apenas um passatempo, mas sim parte da identidade cultural de todo jovem portenho. Desde muito cedo, Rossi descobriu que sua paixão não estava em driblar ou marcar gols. O que fascinava o garoto eram os goleiros. Admirava a coragem daqueles que, sozinhos diante da bola e dos olhos da torcida, tinham o poder de evitar a glória adversária. Via neles não apenas defensores, mas líderes silenciosos que carregavam nos ombros o peso de cada partida. No bairro onde cresceu, as peladas de rua eram seu primeiro laboratório. Ali, improvisava defesas em terrenos irregulares, mergulhando na poeira ou no asfalto quente. Seus amigos, sabendo da vocação, faziam questão de chutar forte, testar sua coragem e provocar a cada gol sofrido. Essas experiências moldaram não apenas sua técnica, mas sua mentalidade. Aprender a suportar erros, a lidar com a frustração e a se levantar mais forte a cada tombo. O primeiro passo concreto no futebol veio com a chance de integrar as categorias de base do Chacarita Juniors, clube tradicional da Grande Buenos Aires. Para um menino de origem simples, não era apenas a oportunidade de jogar, mas de provar a si mesmo que tinha condições de seguir um caminho profissional. A rotina mudou, horários rígidos, treinos puxados e viagens curtas, mas intensas, para disputar campeonatos juvenis. Nos campos do Chacarita, Rossi aprendeu que ser goleiro exigia mais do que reflexos rápidos. Era preciso disciplina, paciência e frieza. Os treinadores o cobravam constantemente, lembrando de que um único erro poderia custar um jogo inteiro. A pressão, em vez de sufocá-lo, tornou-se combustível. Rossi mostrava resiliência. Cada crítica era absorvida como aprendizado. Cada treino era enfrentado como se fosse o mais importante de sua vida. Enquanto muitos companheiros desistiam diante das dificuldades, ele seguia firme. Não era o mais talentoso tecnicamente naquele início, mas era um dos mais determinados. Com o tempo, seus saltos mais largos, a segurança com as mãos e a coragem em sair do gol chamaram a atenção. O jovem começava a se destacar, não apenas como goleiro, mas como alguém que carregava dentro de si a mentalidade de quem não aceitaria ser apenas mais um. Assim, em meio a campos de treinamento modestos, chuteiras gastas e a fé inabalável de quem sonhava grande, nascia a base de um arqueiro que, anos depois, seria protagonista em gramados muito maiores. O menino de Buenos Aires estava pronto para começar sua escalada no futebol. Antes de continuarmos, se você é torcedor do Flamengo ou ama futebol, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, você vai conhecer toda a trajetória do jogador goleiro Rossi, o craque que conquistou o coração da nação rubro-negra. Vamos com tudo na ação. A primeira grande chance. Quando Agustín Rossi deixou o Chacarita Juniors para assinar com o Estudiantes de La Plata, em 2013, ele tinha apenas 18 anos. O salto era imenso. Estava trocando um clube de menor expressão por uma instituição acostumada a disputar títulos nacionais e continentais, marcada pela tradição e pela mística de ser o clube das copas. O simples fato de vestir aquela camisa carregava um peso histórico, e Rossi sabia disso. Chegar a La Plata foi como entrar em um universo completamente novo. Os treinos no Country Club de Citibel, centro de treinamento do Estudiantes, eram rigorosos e seguiam uma metodologia exigente, típica do clube que valorizava a disciplina e a entrega. Rossi, acostumado a campos mais modestos e a rotinas mais simples no Chacarita, percebeu de imediato que estava em outro patamar. No vestiário, dividia espaço com jogadores mais experientes, que já tinham vivido finais importantes e que carregavam a mentalidade vencedora do clube. Para um jovem goleiro, ainda em fase de transição das categorias de base para o futebol profissional, aquilo representava tanto inspiração quanto pressão. A margem para erros era mínima, e a cada treino ele precisava provar que tinha condições de competir naquele ambiente. A posição de goleiro, naturalmente, é ingrata. Apenas um pode jogar, e a paciência é uma virtude obrigatória. Rossi sabia que, naquele momento, não seria o protagonista. Mas, em vez de desanimar, utilizou a fase como laboratório. Observava atentamente os goleiros mais experientes, analisava sua postura, os pequenos detalhes de preparação, o posicionamento, a forma de se comunicar com a defesa. Ele era um aprendiz silencioso, absorvendo tudo o que podia. Sua estreia oficial pelo Estudiantes ocorreu no Campeonato Argentino de 2014, em uma partida que, embora não fosse decisiva para a tabela, foi crucial para sua confiança.
O frio na barriga ao entrar em campo com a camisa do clube histórico marcou o início de sua vida como profissional. Rossi não brilhou com defesas espetaculares naquele jogo, mas demonstrou segurança, algo que passou a ser sua marca registrada ao longo da carreira. Apesar de não se firmar como titular no Estudiantes, Rossi viveu momentos que moldaram sua mentalidade. Enfrentar a realidade de treinar duro e jogar pouco o ensinou sobre resiliência. Aprendeu que o futebol profissional não é apenas sobre talento, mas também sobre paciência, preparação e a capacidade de estar pronto quando a chance aparece. O Estudiantes foi, para ele, uma escola de caráter. Ali percebeu que ser goleiro em clubes de grande porte significava conviver com a pressão constante da torcida, da imprensa e, sobretudo, da autocrítica. Cada falha seria analisada, cada acerto seria esquecido rapidamente. Essa compreensão fez com que Rossi fortalecesse sua mente. Ao final de sua passagem, mesmo sem conquistar espaço como titular, Rossi já não era o mesmo garoto que havia saído do Chacarita. Estava mais maduro, mais consciente do que precisava evoluir e com a certeza de que poderia trilhar uma carreira sólida. Sua caminhada, até então discreta, começava a ganhar corpo. A primeira grande chance havia servido de alicerce para tudo o que viria depois. Rodagem e crescimento. Quando deixou o Estudiantes de La Plata, Agustín Rossi carregava consigo uma bagagem importante de aprendizado, mas também uma inquietação natural de quem ainda não havia mostrado todo o seu potencial. Ele precisava de campo, de jogos, de sentir o peso da responsabilidade de defender uma equipe nos momentos decisivos. Foi nesse cenário que apareceu o Defensa y Justicia, clube que, embora pequeno em comparação aos gigantes argentinos, ganhava notoriedade por abrir portas a jovens talentos. Fundado em Florencio Varela, na periferia de Buenos Aires, o Defensa tinha uma filosofia clara: apostar em jogadores que buscavam espaço, formar equipes competitivas e encarar cada rodada como uma batalha pela sobrevivência. Para Rossi, aquele ambiente era perfeito. Ali não havia o luxo ou a pressão desmedida de um gigante nacional, mas havia intensidade, cobrança real e uma exigência prática: provar dentro de campo que merecia estar ali. O jovem goleiro chegou ao clube com humildade, mas também com a firme convicção de que aquela era sua hora. Desde os primeiros treinos, impressionou pela seriedade e pela maturidade. Não se tratava apenas de reflexos rápidos ou força física, mas de postura. Rossi tinha uma presença que transmitia confiança, algo que qualquer zagueiro procura no goleiro que está atrás de si. No Defensa, ele teve algo que não havia encontrado até então: continuidade. Passou a jogar com regularidade, a enfrentar atacantes experientes e a lidar com situações que, para um goleiro jovem, são determinantes no processo de amadurecimento. Houve noites em que precisou suportar bombardeios constantes, defendendo chutes a queima-roupa e cruzamentos incessantes. Houve tardes em que um único erro poderia custar pontos preciosos e colocar a equipe em situação delicada na tabela. E foi nesses momentos que Rossi mostrou que estava pronto. Sua frieza em jogos apertados chamava atenção, e sua coragem em sair do gol para cortar jogadas era quase instintiva. Aprendeu, também, a importância da comunicação. Gritava, orientava, gesticulava. Não era apenas um jovem goleiro tentando se adaptar. Era um líder em formação, que sabia que precisava comandar a defesa para que todos confiassem nele. Claro, houve falhas. Como todo goleiro em início de carreira, Rossi também cometeu erros que custaram caro. Mas o que impressionava era sua capacidade de reagir. Não se deixava abalar. No jogo seguinte, voltava ainda mais concentrado, transformando cada deslize em aprendizado. Essa resiliência era o que mais chamava a atenção dos observadores. Rossi não se escondia, não se diminuía diante das críticas. Ao longo de sua passagem, foi se firmando como titular e se destacando em partidas contra adversários maiores. Alguns jornais esportivos começaram a mencionar seu nome com frequência, destacando sua juventude e sua evolução. A cada rodada, Rossi ganhava não apenas experiência, mas também visibilidade. O Defensa y Justicia foi, portanto, muito mais do que um clube intermediário em sua trajetória. Foi o palco onde Rossi transformou promessas em realidade, onde a teoria se converteu em prática, onde o garoto de Buenos Aires se tornou um profissional pronto para desafios maiores. Aquela rodagem foi o combustível que preparou o terreno para o próximo passo, talvez o mais importante de sua carreira até então, o chamado do Boca Juniors. O chamado do Boca Juniors. Em 2017, o jovem Agustín Rossi deu um passo que mudaria sua vida para sempre. Foi contratado pelo Boca Juniors, um clube que não apenas representa um gigante do futebol argentino, mas que é um símbolo cultural e uma verdadeira instituição no continente. Para Rossi, a chegada significava mais do que vestir uma camisa de prestígio. Era o teste definitivo de sua carreira até então. Desde o primeiro dia,
Rossi percebeu a intensidade que o aguardava. Os treinos na Bombonera eram exaustivos, com atenção máxima a cada detalhe técnico, físico e psicológico. Ao mesmo tempo, havia constante pressão da torcida, apaixonada e exigente, que esperava nada menos do que perfeição de seus goleiros. Para um jovem de 21 anos, a situação poderia ser avassaladora, mas Rossi encarou o desafio com maturidade rara para sua idade. Sua estreia aconteceu em partidas de menor pressão, mas não demorou para que fosse lançado nos momentos decisivos. Foi nos clássicos contra o River Plate, o maior rival, que Rossi começou a mostrar sua verdadeira personalidade. A Bombonera, conhecida por ser um caldeirão de emoção e tensão, era o palco perfeito para testar sua frieza. Em lances críticos, defesas difíceis e pênaltis decisivos, ele começou a ganhar a confiança de companheiros e torcedores. Cada defesa não era apenas técnica, mas uma demonstração de coragem e liderança. O Boca Juniors também proporcionou a Rossi suas primeiras conquistas relevantes em termos de títulos. Participou de campanhas vitoriosas no Campeonato Argentino e em competições nacionais, consolidando sua reputação como um goleiro seguro e confiável. Mais importante, porém, foi a experiência de lidar com a pressão constante da mídia e da torcida, algo que poucos clubes conseguem oferecer com intensidade tão alta. Mesmo com sucesso, nem tudo foi fácil. Em algumas partidas decisivas, especialmente em Copa Libertadores, Rossi enfrentou críticas duras por falhas momentâneas, situações que poderiam abalar qualquer jovem atleta. No entanto, ele transformava cada erro em aprendizado. Aprendeu a blindar sua mente, a focar na próxima jogada, a não se deixar consumir pelo peso de uma crítica ou de uma cobrança da torcida. Essa resiliência se tornou uma de suas marcas mais importantes. Além disso, o Boca Juniors foi o lugar onde Rossi aprimorou sua comunicação com a defesa. Comandava a linha defensiva com autoridade, orientando zagueiros e laterais, garantindo que a segurança começasse de trás. Sua postura confiante começou a se tornar referência para colegas mais jovens e até para jogadores experientes, consolidando sua liderança silenciosa. Em resumo, o período no Boca Juniors não foi apenas sobre ganhar títulos ou jogar em um grande clube. Foi a fase que transformou Rossi de promessa em realidade, que moldou seu caráter e construiu a base para se tornar um goleiro internacionalmente reconhecido. Ali, ele aprendeu que ser um grande goleiro exige mais do que reflexos rápidos. Exige coragem, frieza, disciplina e a capacidade de suportar a pressão mais intensa do futebol sul-americano. Ao final dessa fase, Rossi já não era apenas um jovem talentoso, era um goleiro completo, pronto para enfrentar novos desafios internacionais, com mentalidade de campeão e experiência suficiente para dar o próximo passo em sua carreira. Experiência internacional. Após anos de aprendizado e consolidação no Boca Juniors, Agustín Rossi sentiu que precisava dar um passo além, testar seus limites fora da Argentina, enfrentar estilos de jogo diferentes e amadurecer como profissional e como pessoa. O futebol internacional se tornou, então, o cenário ideal para essa evolução. A primeira oportunidade surgiu com empréstimos estratégicos que permitiriam a Rossi disputar partidas de alta intensidade e ganhar experiência decisiva. Entre elas, esteve uma passagem pela Lanús, ainda na Argentina, que serviu como transição. Mas o grande desafio estava no futebol chileno, defendendo o clube de Deportes Antofagasta. Chegar ao Chile significou mais do que trocar de clube. Foi confrontar-se com um novo país, novos costumes, clima distinto e gramados diferentes. A altitude de algumas cidades e as viagens mais longas exigiam preparo físico e mental. Para Rossi, cada partida era um teste de adaptação. Precisava entender rapidamente o ritmo dos adversários, o estilo de ataque das equipes locais e as expectativas da torcida. A comunicação também representava um desafio. Pequenas nuances da linguagem e do comportamento precisavam ser assimiladas para comandar a defesa com confiança. Durante sua passagem por Antofagasta, Rossi começou a se destacar não apenas por suas defesas, mas por sua presença de liderança. Mesmo sendo estrangeiro, sua postura firme transmitia segurança aos companheiros. Tornou-se referência para os zagueiros, aprendendo a impor autoridade sem precisar levantar a voz excessivamente, ajustando-se às particularidades de um elenco novo e heterogêneo. Mais tarde, a experiência no Al Nassr, na Arábia Saudita, testou ainda mais sua capacidade de adaptação. O futebol do Oriente Médio exigia atenção a aspectos táticos diferentes, ritmo acelerado de jogo e grande intensidade física. Ao mesmo tempo, Rossi enfrentava barreiras culturais, novos hábitos, costumes, clima extremamente quente e uma atmosfera de competição distinta da América do Sul. Cada defesa, cada lance crítico, era uma oportunidade de provar a si mesmo que podia se destacar em qualquer cenário. Essas experiências internacionais tiveram efeito profundo em sua carreira.
Tecnicamente, aprimorou a leitura de jogo, a antecipação em cruzamentos e a decisão rápida sob pressão. Psicologicamente, desenvolveu resiliência e equilíbrio emocional. Aprendeu a lidar com a solidão do goleiro quando se está fora de casa, a controlar a ansiedade e a se tornar o ponto de estabilidade de uma defesa em contextos totalmente novos. Além disso, essas passagens permitiram que Rossi experimentasse diferentes estilos de futebol e estratégias de jogo, aumentando sua inteligência tática. Cada adaptação reforçava sua confiança. Sabia que poderia atuar sob qualquer tipo de pressão e ainda liderar sua defesa de forma eficiente. Quando retornou à Argentina, Rossi não era mais apenas um goleiro promissor do Boca Juniors. Tornou-se um atleta completo, com vivência internacional, experiência em diversas culturas e capacidade de se destacar em qualquer cenário. Essa bagagem internacional preparou-o para o maior desafio de sua carreira até então: a transferência para o Flamengo, clube que esperava um goleiro titular capaz de assumir responsabilidades imediatas e disputar títulos em nível continental. O período internacional, portanto, não foi apenas sobre jogar em outros países. Foi uma verdadeira escola de vida e futebol, consolidando Rossi como um profissional resiliente, maduro e pronto para brilhar em qualquer gramado do mundo. A chegada ao Flamengo. Em 2023, Agustín Rossi atravessou fronteiras pela primeira vez na América do Sul, assinando com o Clube de Regatas do Flamengo, um dos gigantes do futebol brasileiro. Para Rossi, não se tratava apenas de uma transferência internacional, mas de um verdadeiro teste de maturidade e capacidade de lidar com pressão em níveis que jamais havia experimentado. O Flamengo não é apenas um clube, é um fenômeno cultural, onde cada defesa e cada falha são amplificadas pela paixão de milhões de torcedores. Ao chegar ao ninho do Urubu, Rossi imediatamente percebeu a diferença em relação aos clubes em que havia passado. A estrutura era moderna, com treinamento físico de ponta, análise tática avançada e tecnologia aplicada à preparação dos atletas. Cada detalhe era planejado, desde a rotina de aquecimento até a simulação de situações de jogo, exigindo máxima concentração e disciplina. Ele sabia que precisaria se adaptar rapidamente para corresponder às expectativas do clube e da torcida. A responsabilidade de assumir a titularidade da meta rubro-negra veio junto com enorme pressão. O Flamengo disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e competições continentais como a Libertadores. Cada partida era decisiva, e a margem de erro era mínima. Rossi, ciente disso, trouxe consigo toda a experiência adquirida no Boca Juniors e nas passagens internacionais, mas precisou recalibrar sua mentalidade para se adaptar ao ritmo intenso e ao estilo dinâmico do futebol brasileiro. A estreia não foi apenas um teste técnico, mas uma prova de resistência mental. Com a arquibancada lotada, o grito da torcida ecoando e a responsabilidade de garantir segurança para toda a defesa, Rossi mostrou sua principal qualidade: frieza sob pressão. Cada defesa difícil e cada decisão tomada rapidamente consolidavam a confiança da comissão técnica, dos companheiros e, pouco a pouco, da torcida rubro-negra. No Flamengo, Rossi também precisou aprimorar sua comunicação. A equipe jogava com linhas altas e ataques rápidos, exigindo que ele comandasse a defesa de forma clara e precisa. Ele se tornou a voz da última linha, orientando zagueiros e laterais, prevenindo falhas e antecipando jogadas. Sua liderança silenciosa começou a se tornar uma marca, mostrando que, mesmo sem gestos exagerados, sua presença impunha respeito e transmitia segurança. Além do lado técnico, Rossi enfrentou desafios emocionais: adaptação a um novo país, novo idioma e a pressão de ser imediatamente protagonista em um clube que respira resultados. Mas, com a experiência internacional e a maturidade adquirida no Boca Juniors, ele conseguiu transformar a ansiedade em foco, cobrança em motivação e expectativa em desempenho consistente. Com o passar dos jogos, Rossi se consolidou como peça-chave do Flamengo. Suas defesas em momentos críticos, em clássicos e decisões importantes, transformaram-no em referência. Não apenas pelos reflexos ou pela segurança no gol, mas pela capacidade de liderar sob pressão e transmitir confiança a todos à sua volta. A chegada ao Flamengo não foi apenas a transferência de um goleiro, mas a consolidação de uma trajetória construída com paciência, aprendizado e resiliência. Ali, Rossi encontrou o palco perfeito para mostrar que sua evolução não era fruto apenas do talento, mas da determinação, disciplina e da mentalidade de um goleiro pronto para desafios de alto nível. Segurança debaixo das través. Após chegar ao Flamengo, Agustín Rossi rapidamente se tornou mais do que apenas o goleiro titular. Passou a ser sinônimo de segurança debaixo das través. Cada defesa sua transmitia confiança à equipe, e sua presença inspirava estabilidade de defesa, algo fundamental em um clube de alta exigência, onde qualquer falha pode custar caro.
Rossi trouxe consigo toda a experiência adquirida no Boca Juniors e nas passagens internacionais, mas precisou adaptar suas qualidades ao futebol brasileiro, mais veloz e dinâmico. O goleiro se destacou não apenas por reflexos rápidos, mas por sua leitura antecipada de jogadas. Era capaz de identificar padrões ofensivos adversários e posicionar-se de forma preventiva, reduzindo riscos e comandando a linha defensiva com autoridade. Nos clássicos e jogos decisivos, Rossi mostrou sua verdadeira força. Em partidas contra rivais diretos no Campeonato Brasileiro ou confrontos importantes da Libertadores, suas defesas impossíveis garantiram vitórias que seriam lembradas por torcedores e comentaristas. Cada pênalti defendido, cada chute a queima-roupa interceptado, transformava a Bombonera brasileira em palco de confiança, onde a defesa se sentia blindada. Mais do que reflexos, Rossi se destacou por sua liderança silenciosa. Ele não precisava ser barulhento para impor respeito. Sua postura firme, gestos precisos e comunicação clara com zagueiros e laterais demonstravam controle total da meta. A defesa, sob sua orientação, tornou-se mais organizada, e a segurança oferecida pelo goleiro elevou o desempenho coletivo da equipe. Além da técnica e liderança, Rossi também se tornou referência mental. Em momentos de pressão extrema, como finais e jogos empatados nos minutos finais, ele manteve a calma, transmitindo serenidade aos colegas. Esse equilíbrio emocional foi fundamental para transformar partidas tensas em vitórias, consolidando seu papel de protagonista silencioso dentro do campo. Sua presença no gol também trouxe impacto na torcida. A segurança que transmitia, combinada com defesas decisivas, fez com que fosse rapidamente reconhecido como um ídolo rubro-negro. Não apenas por sua capacidade de evitar gols, mas por representar confiança, estabilidade e profissionalismo. O capítulo de Rossi no Flamengo mostrou que um goleiro vai muito além de defesas espetaculares. É sobre presença, liderança, disciplina e inteligência emocional. Cada defesa, cada decisão sob pressão, cada orientação à defesa consolidava sua reputação como um verdadeiro guardião debaixo das través, capaz de mudar o rumo de partidas e garantir títulos importantes. Com isso, Agustin Rossi não apenas se firmou no Flamengo, mas também deixou claro que estava pronto para ser lembrado como um dos grandes goleiros de sua geração no futebol sul-americano. O presente e o futuro. Após anos de dedicação, sacrifícios e desafios em clubes da Argentina, passagens internacionais e finalmente no Flamengo, Agustin Rossi consolidou-se como um goleiro completo, reconhecido pela técnica, liderança e frieza sob pressão. Cada etapa de sua trajetória contribuiu para moldar não apenas o atleta, mas também o caráter de um profissional resiliente, disciplinado e preparado para enfrentar os altos e baixos do futebol. No Flamengo, Rossi se transformou em referência dentro e fora de campo. Suas defesas decisivas, a organização da defesa e a capacidade de manter a calma nos momentos mais críticos o tornaram peça-chave em campanhas nacionais e continentais. Mas mais do que isso, ele se tornou um exemplo de mentalidade vencedora. A perseverança que demonstrou desde os primeiros anos em Buenos Aires até a consagração em estádios lotados reflete a importância da preparação mental tanto quanto da habilidade técnica. O presente de Rossi é marcado por respeito da torcida, confiança dos companheiros e visibilidade no cenário sul-americano. Ele não é apenas um goleiro titular, é um líder silencioso que influencia a dinâmica do time, orienta a defesa e dá segurança a todos ao seu redor. Cada jogo é a oportunidade de reforçar sua reputação e mostrar que o caminho que escolheu, de paciência, estudo e dedicação, é o mesmo que moldou grandes atletas de sua geração. O futuro, por sua vez, permanece cheio de possibilidades. Rossi está em um ponto da carreira em que experiência e juventude se encontram, tecnicamente maduro, mas ainda com anos de alta performance pela frente. Novos desafios internacionais, participações em torneios continentais ou até convocações para seleções podem surgir, mas seu diferencial continuará sendo a capacidade de lidar com pressão, aprender rapidamente com cada situação e liderar com confiança. Mais do que títulos ou números de defesas, o legado de Rossi se constrói na consistência e na evolução contínua. Cada clube por onde passou, cada treino e cada jogo decisivo contribuíram para transformá-lo no profissional que é hoje. Um goleiro que não apenas defende gols, mas também inspira confiança, respeito e admiração. Olhando para frente, Agustin Rossi tem todas as ferramentas para se tornar uma referência histórica entre os goleiros sul-americanos. Técnica refinada, experiência internacional, mentalidade sólida e a coragem de enfrentar qualquer desafio. Seu caminho mostra que a construção de uma carreira de sucesso exige paciência, dedicação e a capacidade de transformar desafios em oportunidades. Em resumo, Rossi não é apenas um goleiro, é a soma de cada aprendizado, cada defesa, cada desafio enfrentado. E enquanto houver jogos, torcida, gols e pressão, ele continuará a escrever sua história,
elevando seu nome e deixando sua marca indelével no futebol da América do Sul e no coração dos torcedores. Se você se emocionou com a história do goleiro Rossi, não esqueça de comentar qual momento do artilheiro do Flamengo mais te marcou. Compartilhe o vídeo com amigos flamenguistas e se inscreve para não perder nenhuma história de craques que fazem a diferença em campo. Vamos juntos, Mengão!